Olá, tudo bem? Vamos nos divertir mais um pouquinho? Vamos continuar com o fechamento da manutenção industrial e vamos ver como que ela desenrola. Ela é bem curta, vocês vão ver, mas é bastante interessante. Eu convido você a desmistificar o DataSul e continuar nesse nosso trabalho aqui de detalhar o fechamento do estoque / custos do DataSul. Vem com a gente. Bom, então no vídeo anterior a gente detalhou que a gente vai fazer a segunda fase do cálculo, né, no programa CE 0401. Evidentemente ele solta aquele relatório de consistência. Eu sempre comento que é interessante a gente avaliar esse relatório de consistência antes de ir para frente. É bom que isso seja feito a mais que uma mão, não só o analista de custos, mas que outras pessoas também participem e sejam coniventes e aprovem esse relatório. Logo depois de ter feito o cálculo, aprovado, a gente já pode ir para a rotina de contabilização. Qual é a rotina de contabilização? A sumarização, C0407, não esquece de marcar lá, atualiza, e logo em seguida a gente já pode rodar o C0412, que definitivamente vai gerar os lotes lá na contabilidade. Lá você pode estar escolhendo tanto fechado quanto aberto. Eu já comentei isso, na minha opinião poderia ser fechado. O que ele vai estar atualizando nesse momento? Então na primeira fase ele atualizou o estoque dos produtos comprados e as despesas, exceto as despesas de manutenção industrial. Agora ele fez tudo isso, né, como o fechamento é incremental, ele também atualiza as despesas de manutenção industrial. Ótimo, então agora a gente pode fazer o rateio visando a produção em si, só que dessa vez nós temos o custo da manutenção industrial. E essa manutenção industrial, para quem trabalha com módulo de manutenção industrial, por sua vez, poderá ser rateado para as ordens de produção. Ótimo detalhe, muito bom esse detalhe. Feito isso, a gente teria que rodar novamente o programa que atualiza as despesas, as espécies por cento de custo lá no CS 0101. Na realidade, o programa que a gente tem que executar é o CS 0111. Lembrando que ele tem que estar devidamente parametrizado lá no CS 0109, ligando a conta de absorção à espécie e ao centro de custo produtivo. Executado esse programa, ele solta um relatório. Seria interessante a gente até fazer uma pós-conferência do total do relatório com o balancete daquelas contas de ordem, das contas de absorção lá na contabilidade. É até interessante fazer esse cheque lá e os valores têm que bater. Eu estou falando bastante aqui sobre rateio. Eu vou dedicar um vídeo exclusivo para rateio. Por quê? Porque o rateio é uma fase muito importante do fechamento do estoque. E eu tenho notado que algumas empresas têm algumas dificuldades de estar interpretando o resultado desse rateio, a criação desse rateio, como fazê-lo. E ele é muito importante, porque nada se cria por acaso, né? Tudo tem um custo por detrás disso, e a gente pode estar apropriando esse custo ao produto acabado lá na última fase corretamente. Essas despesas a gente pode estar incluindo depreciação, ou própria manutenção industrial, aluguel, energia e tantas outras aí, para fazer com que a gente contabilize o nosso custo fiscal de uma maneira bem legal. E lembrando que uma vez que o nosso custo fiscal está estável, está seguro, eu tenho todas as ferramentas para ter um custo gerencial de qualidade. Isso é muito importante, ok? Para quem trabalha com PINs, a próxima fase seria a fase de PINs. Vocês podem olhar aí na faixinha aí, que esse desenho aí a gente construiu num cliente que a gente fez a implementação.
foi a primeira vez no mundo DataSul que esse ciclo de fechamento foi executado. Eu tive o grande prazer de estar participando no desenho dessa fase aí, e são atividades que são feitas lá no PINS. Então são programas isolados que são executados lá no PINS, e com o objetivo de estar custeando por cultura o retorno das culturas que estão vindo de lá. Desculpa de estar sendo duplicado aí, mas é assim que o PINS trabalha. Qual é a diferença do PINS para o DataSul? O rateio no DataSul ele é feito por horas, e no PINS ele é feito por cultura. Isso é bem legal. Como o DataSul não faz isso, a gente faz isso lá no PINS. O retorno do PINS, por sua vez, ele já vai trazer esses itens, esses insumos, no caso os insumos das ordens de produção, já custeada e já rateada por cultura. Então, quando a gente quer que o item seja rateado por cultura, a gente usa o PINS para fazer esse rateio. Senão a gente não pode abrir mão disso tudo. Então aí a gente tem 6 atividades, 6 passos que a gente tem que seguir. Particularmente, e não fui eu que fiz essa execução, eu só participei do desenho. Então, caso a sua empresa, a sua atividade tem o PINS incluído, eu aconselho a estar aí adquirindo o apoio de um analista do PINS, essencialmente da pessoa de custos. E a pessoa que a gente teve acesso também foi muito gente boa. A turma do PINS é muito boa, então não tem erro não. Eu acho bastante interessante. Bom, feito o rateio da segunda para a última fase, os itens vieram valorizados do PIN corretamente para quem trabalha com o PINS, a gente já pode ir para o fechamento da última fase, da quarta fase. Não me esqueça de descontabilizar, lá no CE 0412 tem lá o botão descontabilizar, é só clicar nele lá, dá a opção disso, e ele vai bastante rapidinho. E aí a gente já pode rodar o CE 0401, lembrando que ele é incremental, então todo o tempo que a gente levou por fases é a soma de rodar ele sem fases. Opa, deixa eu encaixar aqui, isso. Dele sem fase. Então eu tenho o tempo da primeira fase, mais o tempo da segunda fase, mais o tempo da última fase. Se a gente tem um PINS aqui, vamos incluir um PINS aqui. Então, por que é interessante rodar em fase? Porque a gente ganha tempo com isso. Isso que é a grande jogada dele. Então, se eu ganho tempo com isso, se eu vou com agilidade e já tenho as respostas rápidas, então eu ganho tempo com isso. E principalmente para as multinacionais que precisam ter a resposta rápida, a gente vai conseguir dessa maneira. Ok? Logo após executar, só um parênteses aí no C0401, acho interessante agora desmarcar médio em fases, para ele ir de uma vez lá para o final. E é um conselho que eu ouvi uma vez de uma pessoa lá de dentro da DataSul, então eu sigo desde então, eu aconselho meus clientes aí, as empresas que eu passo aí, a fazer esse tipo de atividade. Logo em seguida, ao C0401, ao fechamento, vamos analisar os relatórios, vem aquelas consistências, é interessante avaliar aquelas consistências, é para vir zerada, se você cumpriu as atividades lá de cima corretamente, é para vir zerada. Aqui, na lista que a gente colocou, a gente pode dar uma alternada aqui, dar uma mudada na sequência, visando essencialmente a agilidade do fechamento. Então, logo depois do fechamento, logo depois do cálculo da quarta fase, se a gente se sente confortável, analisou os relatórios de consistência, a gente já pode contabilizar. O que é contabilizar? Novamente, né? CE 0407, marca lá, atualiza, CE 0412, marca lá para contabilizar, aberto ou fechado.
A partir daí, nesse momento, você entregou o seu pacotinho, as suas atividades para a contabilidade. E a contabilidade pode seguir com o seu trabalho. Mas, fora isso, existe uma série de relatórios do DataSul que nos ajuda muito, várias áreas aí, e que poderiam estar nos propiciando algumas funções bem legais aí para o produto. E eu destaco entre elas o CE 0418, que é a variação dos preços unitários. Se lá em cima a gente fez da matéria-prima, agora a gente está na hora de fazer dos itens em processo. É interessante analisar isso. Se eu sou gerente de produção, eu quero ver esse relatório na minha mesa todo mês, porque eu quero ver se o meu processo ficou mais caro ou ficou mais barato em todos os itens. Faço um pareto, analiso e é bastante interessante. Então vamos executar aí o CE 0418, ok? Gente, vamos dar uma paradinha aqui, para não ficar muito cansativo o vídeo, e a gente continua no próximo vídeo aí, com os próximos relatórios aí. Já falei da contabilização, você pode estar fazendo logo depois do CE 0401, ou você pode estar fazendo mais para baixo, ok? De novo, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e dê um like aqui pra gente, que isso vai nos ajudar a manter viva essa chama do conceito do RP, do melhor RP do Brasil, melhor TCO e as melhores empresas, tá joia? Eu agradeço muito o seu apoio, vocês estarem assistindo aqui aos nossos vídeos, e a gente volta daqui a pouquinho. Fé em Deus.